pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que é feita a pontuação da sua questão no vestibular, ok? Como corretor do vestibular, aquele cara que corrige a sua prova, vai pontuar, vai dividir o que você escreveu e determinar o que vai valer 0, que vale 1, que vale 2, que vale 3, que vale 4, tá? Então, vamos começar assim. Muita gente não sabe que ele se depara na tela do computador dele para dar a pontuação com essas duas divisões. Então vem escrito assim: parte A, um quadro EB em branco, 0, 1 e 2, ok? Aí, parte B. De novo, repete. Em branco, 0, 1 e 2. O seu corretor, ele tem isso aqui para pontuar. Então, ele vai ou clicar aqui, 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 aqui e gerar a sua nota final, certo? Então, você tem que saber, pessoal, que a sua prova, ela pode valer até quanto? 4, né? 2 pontos na A, que a pontuação máxima da A são 2, e a pontuação máxima da B são 2. Então, pessoal, qualquer enunciado que você ler, você vai ter que dividir em 4 coisas para responder, se você quiser acertar inteira a questão. Faz sentido isso? A A sempre você vai dividir em 2 coisas para responder e a B em 2 coisas para responder. Ok? Sempre vai ser assim. A maioria dos vestibulares públicos são assim, ok? Então, vamos lá. Quando que é em branco? Em branco é quando você não põe nada na A. O corretor, ele não acha nada que tenha a ver com a A. Se você escreveu assim a palavra... escrever aqui em cima, né? Se no seu quadro de resposta, que está aqui, certo? E você colocou essa letra aqui, isso já não é mais em branco, certo? Então, em branco é em branco mesmo, total. Isso daqui já é considerado 0. Tá? Então, qualquer risco, se você escreve enfim, começa a escrever a palavra, já é 0, já não é mais em branco. Em branco é branco mesmo. A ideia do em branco, é legal a gente refletir um pouco sobre isso, que tem a ver com quem elaborou também a questão. Quanto mais em brancos, significa uma coisa, significa que o cara nem tentou por nada, né? Ou seja, o nível de questão estava muito difícil para quem criou a questão, então leva para um outro pacote de estatísticas quem prepara os vestibulares para fazer essa análise, certo? Mas tem que ter um quadrinho em branco. O 0 é quando escreve qualquer coisa ou coisa totalmente errada, que não dá para pontuar, que não se encaixa dentro dos critérios estabelecidos pelos corretores, certo? 1, ou seja, ele tinha 2 coisas para responder na A. Geralmente hoje os vestibulares quebram claramente em 2 perguntas, tá? Fale isso, isso, isso e isso, isso, isso. Então, quando você percebe 2 perguntas, você sabe que são essas 2 partes que você tem que responder. Supondo que você respondeu apenas uma das perguntas e não a outra, aí o corretor marca esse 1 ponto. Se você respondeu as 2, você teve a nota maior, o corretor clica aqui no 2, que é o ideal, não é? Aí ele vai ler a parte B, mesma coisa. Sempre vai ter 2 coisas para você responder na parte B. E as 2 têm que estar certas para ele marcar o 2. Então, fez isso, ele clica num outro botão, próxima questão, pula a próxima questão para a tela desse corretor. Certo, gente? Então, por que é importante você saber como que o corretor corrige que vale 2? Porque quando você vai fazer a somatória, eu falei até no vídeo anterior, como você pontua, por exemplo, na VUNESP, eles falam que você deve contar 0, meio, 1, 1,5 e 2 por questão,
certo? E você tem que fazer essa contagem mesmo para ver se você somou com a nota do Enem, para você chegar nos 100 pontos, etc. Isso é uma somatória que você vai fazer. Mas o corretor não tem nada de meio, não tem nada de não tem nada de 1,5. Essa é a real. Isso ninguém mostra, isso é super... ninguém conta essas coisas. Então, é assim, gente, que funciona. Então, o que você tem que pensar na hora da sua prova? Você tá lá, preocupado já com um monte de coisa, sabe a resposta, sabe estruturar. Você tem que ter em mente que você tem que responder 4 coisas, 4 itens que vai responder a sua questão, certo? Se você responder 3 coisas, você tá ligado que você já não vai ter pontuação maior, certo? E lembre-se sempre que são 2 coisas para A e 2 coisas para B. Deixa bem discriminado, bem claro. Quanto mais claro e objetivo você mostrar para esse corretor, olha, essa é a A, essa é a primeira coisa da A, essa é a segunda coisa da A que eu tô respondendo. O cara, ele bate o olho rapidão ali, já vê que dá certo, já põe 2, já lê a B. Você tem que facilitar a vida para esse corretor, tá? Ele é o cara mais importante de tudo no seu momento enquanto vestibulando, é o corretor. Se você não pensa nele, não tem mais aquela historinha, gente, de que é um professor, que eu posso pôr aqui de qualquer jeito, ele vai ficar catando, ele vai buscar, ele vai considerar, sabe? Que professor de colégio considera, ele te conhece, ele tentou responder certo, né? Vou ajudar, vou pôr um 2, ou... Não. O corretor não sabe quem você é, nem tem como saber, certo? Ele vê friamente se você soube discriminar 4 itens e tá lá os 4 itens. Não existe querer dizer algo, não existe pôr bagunçado, não existe pôr a parte A. Se você pôr B e responder no B algo perguntado na A, não vai ser considerado. Então não existe esse considerar, certo? Tem que ser muito bem estruturado, você tem que ser muito claro e muito objetivo. Então aprende isso, segue essa regrinha, que ela é fundamental, ela é tão básica e tão óbvia, mas por incrível que pareça, o que mais aparece são candidatos confundindo, invertendo A e B, colocando a resposta da A na B, misturando tudo, não respondendo 4 coisas, respondendo só 2 ou 3, enfim, ou nenhuma. Enfim, então uma vez que você tem clareza de 4, você vai ter que fuçar 4 coisas da sua cabeça, lembrar e colocar lá 4 coisas, entendeu? Então, sabendo isso já fica mais fácil. Beleza, gente? Se fez sentido, se hoje você aprendeu um pouquinho mais, então, se você já vai performar melhor no vestibular graças a essa dica que eu te dei, por favor, dá um like que ajuda. Também ajuda aquele seu amigo que, poxa, tá aí estudando pra caramba e não sabe dessa dica, tá? Compartilha com ele. Se você tem alguém que tá aí prestando vestibulares há anos, fazendo cursinho, às vezes o cara manja muito, mas não sabe coisas técnicas que, poxa, ajuda bastante. Então, é isso, deixa um comentário também, o que você achou, se você sabia desse em branco, desse 0, tal, né, como que você imaginava que é a vida de um corretor e etc, que eu adoro ler os comentários e sempre ajuda bastante. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo com mais dicas aí para o vestibular.